Mulheres de Esperança. Diz-se que a comparação é o ladrão da alegria. É uma frase de Theodore Roosevelt e é desconfortavelmente atual. E talvez seja também uma das maiores razões pelas quais tantas vezes vivemos mulheres contra mulheres. Porque a comparação raramente fica só dentro de nós. Ela muda a perspectiva como olhamos para as outras mulheres e para nós próprias, assim como muda o tom com que falamos. Sem percebermos, começamos a medir-nos, a avaliar quem está mais à frente, quem faz melhor, quem parece mais segura, mais espiritual, mais realizada, e aquilo que podia ser admiração transforma-se em distância. O que podia ser inspiração transforma-se em peso e o coração começa a fechar-se e a forma como olhamos para outras mulheres e lidamos umas com as outras transforma-se em algo que nos gasta e consome em vez de acrescentar. Querida amiga, talvez já tenhas sentido isto. Talvez não como algo declarado, mas como um desconforto silencioso. Olá, eu sou a Inês Gaspar. E eu sou a Sónia Simões e este é o programa Mulheres de Esperança. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Mulheres versus mulheres é o tema do nosso programa de hoje e é tão importante porque este tema não se resolve com frases bonitas ou clichês, mas com implicações sérias nas pequenas coisas no dia-a-dia, nas interações subtis, na forma como olhamos para as outras mulheres e para nós próprias. É verdade, Inês, e muitas vezes começa de uma forma quase invisível. Não é uma rivalidade declarada, não é? É um pensamento rápido, uma comparação silenciosa, um comentário mesmo que ninguém ouve, mas que vai moldando o nosso coração. E começamos a comparar o corpo, a forma de educar os filhos, a carreira, a fé, a disponibilidade, a forma como a outra fala ou se posiciona. E sem percebermos, passamos de observar para medir, comparar constantemente. Sim, e como é cansativo Sim, estarmos constantemente a comparar-nos com outras mulheres. Verdade. Quando nos comparamos constantemente, na verdade, há sempre perda. Não é? Ou achamos que ficamos aquém ou sentimos que temos que nos defender. E nenhuma das duas gera paz, na verdade. Completamente, é verdade. Olha, e a psicologia chama a isso comparação social. O psicólogo Leon Festinger explicou que os seres humanos têm esta tendência natural para avaliar o seu comportamento comparando-se com os outros. Faz sentido. Mas isso por si só também não é um pecado ou um defeito. É natural e é humano. Até aqui tudo certo. Sim, o problema é que hoje vivemos num ambiente, numa sociedade que amplifica isto ao máximo, não é? Estamos constantemente expostas à vida umas das outras, como não estávamos há uns anos atrás, Exato. não é? Vemos resultados, conquistas, frases inspiradoras, mas raramente vemos o processo, o cansaço, as dúvidas, as lutas invisíveis, não é? Exatamente, e esse é um grande ponto-chave, Sónia. E quando a comparação se torna constante, algo começa a acontecer dentro de nós. Já muito se tem falado do impacto negativo da comparação frequente na autoestima e nas relações. Não porque sejamos frágeis, mas porque somos feitas para nos relacionarmos, não para estarmos em competição permanente. Ok, então talvez haja aqui uma pergunta a ser feita, que é como é que eu sei que já estou presa neste ciclo Sim. de comparação, porque nem sempre ele é óbvio. Sim, exatamente. E na maioria das vezes ele aparece em pequenos sinais, não é? Subtil, como há bocado dizíamos. Por exemplo, quando o sucesso da outra mulher já não te alegra como antes, não é? Mas Ficas deixa ali assim, um bichinho, não é? ficas assim, aquele sorriso amarelo. Quando começas Sim. a minimizar as conquistas dela para te sentires melhor, não é? Ou quando minimizas as tuas conquistas a achar que valem muito menos que as das outras pessoas. Sim. Ou quando sentes que aquele desconforto difícil de explicar, mesmo sem haver um conflito direto, ficas desconfortável com a situação. Um outro sinal muito comum é quando começas a comparar a tua vida real com a vida editada de outra pessoa. Ui, Não é? pois Já é. temos falado sobre este assunto aqui no programa várias vezes e na verdade todas sabemos que aquilo que vemos nas redes sociais não corresponde de todo à vida da pessoa, não é? Não. Sabemos que aquilo não é a história toda, mas mesmo assim
deixamos que isso nos roube a paz. É verdade, completamente. Ou então quando começas a perceber que existe constantemente uma crítica, uma necessidade de provares o teu valor, de validação, sempre que interages. Nunca Olha, percebeste isso? Sim. Isto é uma canseira. Só de falarmos nisto eu já estou cansada, não é? E viver nesta guerra constante, porque na verdade estamos sempre em posição de ataque ou defesa, não é? Exato. Quando podíamos ajudar-nos umas às outras. Já que o dia-a-dia e às vezes até a sociedade não joga muito a nosso favor. Sim, sem dúvida, concordo plenamente com o que disseste. Então vamos lá tentar aqui descortinar esta questão. O que fazer quando percebes que já estás nesse ciclo? Ok, olha, eu diria assim, em primeiro lugar, o primeiro passo é parar e dar nome ao que estás a sentir. Isto Falámos já é, isto não é? várias vezes. Pronto. Em vez de dizeres eu não devia estar a sentir isto, pergunta o que é que esta comparação está a revelar sobre mim? Uhum. Insegurança? Cansaço? Medo de não ser suficiente? Excelentes perguntas, verdade. O segundo passo é trocar a comparação por curiosidade. Lá está. Em vez de te comparares com outra pessoa, pergunta-te: o que é que eu posso aprender com esta mulher? Isto requer aqui uma certa humildade. Sim. O que é que o percurso dela revela sobre o meu? Nós somos capazes, vamos lá, meninas. Excelente, sim. Olha, o terceiro passo é muito prático, ok? Então, limitar aquilo que alimenta esta comparação, Ótimo. ok? Às vezes isto passa por reduzir o tempo nas redes sociais, também já falámos sobre isto. Outras vezes passa por proteger conversas, outras ainda por escolher com cuidado a quem dás acesso ao teu coração. Ai, Não é? Nem tudo é para partilhar com toda a gente, nem toda a gente tem que ter acesso a informações que são só tuas, não é? Vamos exatamente. privilegiar isso a certas pessoas. Acima de tudo, guarda o teu coração, não é? Uhum. E talvez o mais importante, lembra-te que a tua identidade não nasce da comparação. Mas já lá vamos a isto, Já lá ok? vamos a esta parte. Olha, e sabes, Inês, eu acho que um ponto-chave neste assunto é a forma como assumimos o nosso papel de boas influências, Certo, não é? gosto. E quando percebemos que estamos num ambiente de competição, agirmos e fazermos a diferença. Já que ninguém faz, então vamos ser nós a influenciar e a começar algo bom. Exatamente, porque muitas vezes entramos em espaços onde a outra mulher já vem na defensiva, não é? Já teve as suas experiências, não porque nos conhece, mas porque já foi ferida antes, exatamente. Já foi comparada, já foi julgada, então chega prontinha com as armas para se defender, para se Uhum. proteger. E há aqui algo muito importante. Quando uma mulher sente que tem que se defender, dificilmente consegue abrir o coração. Exatamente. Por isso, se queremos quebrar este ciclo, precisamos aprender a criar ambientes seguros umas com as outras. Verdade. E esta questão é mesmo muito importante. Criar ambientes seguros começa em coisas muito simples. Ok? Vamos lá olhar aqui para a simplicidade das coisas. A melhor forma, por exemplo, fazermos perguntas. Em vez de perguntas que avaliam ou comparam, podemos fazer perguntas que mostram interesse genuíno. Há bocado falávamos da curiosidade. Cuidado, não é? Cuidado pelo outro. Sim. Sim. Perguntas que dizem eu vejo-te, em vez de eu estou-te a medir. Estou aqui a avaliar. Sim. Por exemplo, em vez de perguntares e não ficas cansada com tudo isso, podemos dizer como é que te sentiste com isso? Muda logo aqui um bocadinho. Ou seja, são perguntas que revelam preocupação, cuidado, não é? Exato. E esse é um ótimo ponto. Outra coisa que baixa logo a defesa é a forma como falamos de nós próprias, não é? Quando somos honestas sobre as nossas lutas, falhas, limites, porque afinal todas nós temos essa parte, não é? Estamos a dizer à outra, somos todas feitas da mesma massa. Todas nós passamos por processos, por dificuldades, por situações difíceis. Todas temos os mesmos desafios, na verdade. É verdade. É mesmo verdade. E a vulnerabilidade saudável cria pontes. Sim. E eu gosto muito deste conceito da ponte. É quase como se estivéssemos a dizer, mesmo sem palavras, não estou acima de ti, estou ao teu lado. Estou contigo. Sim. Pontes em vez de muros, não é? Exatamente. E às vezes baixar a defesa do outro passa por algo ainda mais básico.
Não entrar em competição quando a pessoa aparece, quando ela aparece. Não responder com ataque quando sentimos tensão. A coisa já está difícil e nós ainda vamos pôr um bocadinho mais de lenha na fogueira, como diz o português. Escolher a calma quando a outra está armada, não é? Às vezes somos nós, não somos nós que começamos a guerra, mas somos nós que a alimentamos. É verdade, é verdade. Não Sim, é? sim, porque somos muito sensíveis, não é? Temos aquela percepção. E a verdade é que quando uma mulher percebe que afinal não precisa de lutar, o seu coração relaxa, fica mais disponível e cabe-nos a nós esse papel de mostrar podes estar tranquila e levarmos a relação a mudar. Sim. Bom, no fundo é isto. Se queremos menos mulheres contra mulheres, precisamos de ser mulheres que criam segurança, que não disputam lugar, e isso é influência real. Sim. Não são frases bonitas, é presença, é postura e, na verdade, é também uma decisão diária de amar, de acolher e de ajudar outras mulheres. E sabes, Tânia, hoje fala-se muito de um conceito que ajuda a dar nome a tudo isto, a sororidade. Já ouviste, não é? Uma palavra muito falada. A sororidade vem do latim soror, que significa irmã. Olha que lindo. Não é só uma palavra bonita ou uma moda recente, é a ideia de irmandade, empatia e entreajuda entre mulheres. Na prática, a sororidade não é concordar com tudo, nem fingir que somos todas iguais, ainda bem que não somos. É escolher não competir. Simples. É escolher proteger, apoiar, mesmo quando seria mais fácil comparar. É uma escolha. É perceber que quando uma mulher vence, isso não nos diminui. Não é? Pelo contrário, mostra que é possível, e quando uma mulher cai, isso não nos dá vantagem. Dá-nos responsabilidade de estender a mão e ajudar a levantar. Ótimo, excelente. No fundo, sororidade é esta decisão consciente de quebrar o ciclo de mulheres contra mulheres e escolher mulheres ao lado de mulheres. É possível. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. E agora, depois de tudo isto que estivemos a ver, eu acho que faz mesmo sentido nós perguntarmos o que é que o nosso Deus, nosso Criador, diz sobre esta dinâmica entre nós mulheres. Faz todo o sentido, até porque a Bíblia não ignora os conflitos humanos, nem romantiza as relações, É não é? verdade. Também já falámos sobre isto. Mas também não nos deixa presas em ciclos que nos ferem. Isso não é Sim, bom para ainda nós. bem. Há uma passagem muito clara em Gálatas 5,15 que diz assim: se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tenham cuidado para não se destruírem mutuamente. É uma imagem Uau. forte, não é? Mas muito real. Quando vivemos em comparação constante, em crítica, em defesa permanente, no fim ninguém ganha. Não é? Lá está. Todas acabamos desgastadas e a perder muito mais do que poderíamos eventualmente ganhar. Sim. Mas a Bíblia não nos deixa só com alertas. Graças a Deus que também nos ajuda a perceber que existem outras alternativas. Por exemplo, Romanos 12:10 diz: amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros. Olha um passo prático. Honra. E a verdade é que isto é tão contra a cultura. Então não é? Muito. É conhecer valor no outro sem precisar diminuir-me. Sim. E ainda sobre a forma como reagimos, também gosto muito de um versículo que nos fala sobre o impacto daquilo que dizemos e de como o dizemos. Muito. Olha aqui em Provérbios 18:21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Isto também é poderoso. É muito forte e nós não nos podemos esquecer disso. Ou seja, aquilo que nós dizemos e a forma como dizemos pode criar ambientes de vida ou de medo. E nós sabemos isso. Nós somos muito hábeis na maneira Na como realidade falamos. sabemos, não é? É verdade. Então é uma escolha começar a baixar defesas nos outros. Ou levantá-las ainda mais. É uma escolha. Está no poder da tua fala. E quando Jesus fala de amor ao próximo, ele não fala de um amor abstrato. Ele fala de atitudes concretas, de escolhas diárias, de ver o outro como alguém digno de cuidado. Até mesmo quando o outro não percebe que está a precisar de ajuda. Ou seja, relativamente ao que estamos a falar, mesmo quando as outras mulheres não percebem que estão a viver em modo guerra umas com as outras.
Sim, no fundo, Deus chama-nos a um tipo de relação onde não precisamos estar armadas, Exato. onde não precisamos disputar espaço, onde não precisamos provar que somos suficientes. Que a nossa identidade e o nosso valor não vêm de nós. Sim. Lá está. Não nasce da comparação, nasce do facto de sermos amadas por Deus, primeiro do que tudo. E quando isso se torna firme, o medo perde a força. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Querida amiga, o maior conflito entre mulheres não começa fora, começa dentro, nos pensamentos que alimentamos e nas comparações que deixamos crescer. Mas a boa notícia é esta: não precisamos continuar neste ciclo. É possível viver relações mais leves, mais seguras, mais verdadeiras. E ajudarmos umas às outras ao invés de competirmos entre nós. Exatamente, porque não somos, como a sociedade tem tentado dizer, o sexo fraco. É exatamente porque somos cheias de valor, lutadoras, vencedoras, que escolhemos mulheres que apoiam mulheres. Ou como hoje em dia se fala muito, sororidade. E não mulheres versus mulheres. Talvez esta semana possas fazer um exercício simples. Quando sentires comparação a surgir, transforma-a em oração. Quando sentires vontade de competir, escolhe apoiar. E quando tiveres a oportunidade, sê tu a mulher que cria espaço seguro, que baixa defesas, que acolhe, que celebra. Porque mulheres contra mulheres enfraquece-nos, mas mulheres ao lado de mulheres fortalece-nos. Obrigada por estares desse lado, por caminhares connosco nesta conversa. Se este programa fez sentido para ti, partilha com outra mulher e envia-nos uma mensagem. E lembra-te sempre: encontra esperança hoje.